Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Bom dia, hoje são 27 de fevereiro de 2021, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Para esse vídeo trago novamente o apóstolo Paulo de Tarso. E aí o título do vídeo, Apóstolo Paulo e a circuncisão. O homem, ao longo de sua existência, desde as eras patriarcais, o homem sempre criou deuses, conforme sua cultura. O homem cria deuses, o homem cria costumes, o homem cria leis, etc. Então, o Deus dos cristãos, que é o Deus hebreu, foi criado pelo povo hebreu. E esse Deus, obviamente, absorveu as características, os costumes desse povo. Então o homem cria deuses, cria costumes e atribui a esses deuses a feitura, a confecção desses costumes, dessas leis. Na verdade, Deus algum existe. Deus é um produto da imaginação humana. O homem cria deuses, o homem cria lobisomem, cria saci-pererê, o homem cria Papai Noel, o homem cria bicho-papão, o homem cria boitatá, etc. Tudo isso, criação do homem. Nesse tópico aqui, apóstolo Paulo, cristianismo e a circuncisão. Vou mostrar aqui como é que funciona isso, como é que o homem fabrica costumes e os impõe a todos de sua coletividade, de sua sociedade. Muito bem, então vamos aqui à Bíblia. Para que você entenda, tenha uma visão sobre a Bíblia, você pega a Bíblia cristã e você vê ali duas grandes partes. A primeira parte, você vê o Velho Testamento, que não é velho para os judeus. E a segunda parte da Bíblia cristã, você tem um Novo Testamento, com 27 livros. Uma pessoa que não conhece a Bíblia, pensa erroneamente que a Bíblia cristã, ela por completo, de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia cristã são textos cristãos, são textos do cristianismo. É muito comum as pessoas pensarem dessa forma, erroneamente. Na verdade, na Bíblia cristã, são textos cristãos apenas aqueles que estão no Novo Testamento. Nada existe de cristianismo, nada, no Velho Testamento, nos livros do Velho Testamento, nada. Então, a Bíblia cristã, na verdade, ela contém duas grandes religiões. O judaísmo, mais antigo ainda do que o cristianismo, e também o cristianismo no Novo Testamento. Então, o Velho Testamento da Bíblia cristã, os textos que estão ali são de outra religião, o judaísmo. Tanto é verdade que os livros que estão no Velho Testamento, todos, eles estão na Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica, que é o livro sagrado dos judeus, que são os livros que estão no Velho Testamento da Bíblia cristã, ali, na Bíblia hebraica, não existem os livros que estão no Novo Testamento. Não, na Bíblia hebraica só existem os livros que estão no Velho Testamento da Bíblia cristã. Então você vê que o Velho Testamento não é velho para os judeus. Aqueles livros são sagrados para os judeus. Então você vê que o Velho Testamento da Bíblia cristã, ali
eles reproduzem outra religião diferente do cristianismo. Agora, textos cristãos você só os encontra no Novo Testamento da Bíblia cristã. O Novo Testamento, ali sim, são textos cristãos. O que acontece? Quando os livros do Velho Testamento foram feitos, aqueles textos foram escritos, não havia um cristão sequer no mundo. Os cristãos surgiram milênios, muitos anos depois. Entendeu? Milênios depois é que surgiram os textos do Novo Testamento, os cristãos. E aí os cristãos, como eles viviam numa sociedade judaica, eles viviam sob o olhar dos livros que estão no Velho Testamento. Então, a partir daqueles livros, os cristãos começaram a fazer sua interpretação. Então, veja bem, os cristãos, ali que surgiram, Jesus, dentro da narrativa lendária dos 4 evangelhos, Jesus se apoiava nos livros que estão no Velho Testamento. O apóstolo Paulo também se apoiava nos livros que estão no Velho Testamento. E assim por diante. Só que os cristãos pegaram os livros que estão no Velho Testamento, que não são textos cristãos, então os cristãos pegaram aqueles livros ali e começaram a interpretar. E aí, um universo de erros, um universo de deturpações cristãs sobre os textos do Velho Testamento, entendeu? Para que você entenda. Então você vê no Novo Testamento a visão dos cristãos contrária ao que está no Velho Testamento. Vou dar aqui um exemplo bem fácil. Pegue aí o dia de sábado. Regra geral, os cristãos não guardam o dia de sábado, trabalham no dia de sábado. Regra geral, com poucas exceções. Os adventistas, por exemplo. Então os cristãos, eles trabalham no dia de sábado. Isso aí é contra o que está no Velho Testamento, porque é para guardar no Velho Testamento o dia de sábado, porque está lá nos textos hebraicos. Então veja aí, os cristãos deturparam esse costume hebreu, o dia de sábado. Não é fácil entender isso? Se você pegar um livro cristão, principalmente evangélico e católico também, você vai ver que esse livro cristão, ele vai dizer para você que a poligamia, o casamento de um homem, por exemplo, com 2 ou mais mulheres, os livros evangélicos e católicos cristãos vão dizer que o Deus hebreu era contra a poligamia. Esses livros trazem essa mentira aí, entre outras mentiras. Então, esses livros evangélicos trazem essa mentira aí, dizendo que o Deus da Bíblia é contra a poligamia. Mais uma deturpação dos cristãos em relação aos textos que estão no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. No Velho Testamento, a poligamia é permitida. É permitida. Não há um texto, não há um versículo no Velho Testamento que venha a condenar a poligamia. Ao contrário, a poligamia em todo o Velho Testamento é elogiada. Os cristãos que surgiram depois e pegaram esses textos hebraicos, os cristãos é que deturparam mais aí um costume que está no Velho Testamento. Então você vê facilmente que as deturpações dos cristãos em relação aos textos que estão no Velho Testamento são inúmeras. Há um exército de deturpações feitas pelos cristãos. E eu vou trazer agora mais uma para que você entenda, que é a circuncisão. A circuncisão ainda é um costume praticado pelo povo judeu.
justamente com apoio lá no Velho Testamento, nos livros do Velho Testamento. A circuncisão é mais um exemplo aí. Os cristãos revogaram a circuncisão, que é um costume que está no Velho Testamento. Repito, que não é velho para os judeus. Então veja, o apóstolo Paulo de Tarso, ele é o responsável pela revogação da circuncisão. Paulo de Tarso, e vou explicar isso aqui direitinho. Então vamos aqui analisar a circuncisão, certo? A circuncisão, o nome já diz, cisão, corte, circum, ao redor de. Então circuncisão é um corte que é feito no prepúcio, aquela pele que envolve a cabeça do pênis. A cabeça do pênis. Então aquela pelezinha que cobre a cabeça do pênis, aquilo ali é o prepúcio. Então a circuncisão é a retirada desse prepúcio, dessa carne. Então isso aí é um costume criado por um povo. E aí o povo hebreu da Bíblia criou esse costume, certinho? E por tabela criou o Deus hebreu. Então Deus algum existe, Deus algum instituiu a circuncisão. É o homem que cria deuses, é o homem que cria costumes, que cria circuncisão. E aí atribui tudo isso à entidade criada. Então, muito bem, veremos isso aqui, a circuncisão no Velho Testamento e a circuncisão no Novo Testamento. E aí o apóstolo Paulo de Tarso, eliminando um costume que, na imaginação do povo hebreu, um costume que foi instituído pelo próprio Deus hebreu. Então veja que o Deus hebreu instituiu a circuncisão. E mais à frente, depois de milênios, apareceu o apóstolo Paulo de Tarso, cristão, e revogou um costume estabelecido pelo próprio Deus hebreu. Então você vê que, mais uma vez, um cristão eliminando um costume que está no Velho Testamento e que até hoje esse costume, a circuncisão, é praticado pelos judeus. Eu fiz até uma série agora recente com a Deborah Feldman, uma mulher que deixou a sociedade judaica assídica lá no Brooklyn, Estados Unidos. Atualmente, ela deixou o marido. Ela não suportou viver numa sociedade judaica assídica. Os judeus ali, amparando-se nos livros do Velho Testamento, que não é velho para eles. Então a Deborah Feldman deixou essa sociedade, foi embora. Hoje ela mora na Alemanha. Então ela teve um filho com esse judeu assídico, lá no Brooklyn. Teve um filho. E o filho dela foi submetido à circuncisão, com 8 dias de vida. Então você vê que até hoje os judeus, eles praticam esse costume, a circuncisão. Porque isso aí para eles, isso aí foi uma ordem do Deus hebreu. E uma ordem do Deus hebreu descumprida pelo cristão apóstolo Paulo de Tarso. Viu aí, gente? É fácil você ver que os cristãos mudaram os costumes que estão no Velho Testamento, deturpando-os. E vamos mostrar isso aqui em relação à circuncisão. Então vamos à Bíblia para que você entenda. Vamos inicialmente ao Velho Testamento, que, repito, não é velho para os judeus. É o livro atual deles. A Bíblia hebraica. Então vamos lá. Vamos pegar Gênesis aí. Veja aí. O título acima. Deus institui a circuncisão. Então vamos lá. Na letra A aí temos Gênesis capítulo 17, versículos 11 a 14. Diz assim: aqui, no relato imaginário de um hebreu, que não se chama Moisés, nunca se chamou Moisés, aqui o relato dele, em que o Deus hebreu diz isso aqui a Abraão.
Então vamos lá, aqui Deus falando a Abraão, dentro do texto imaginário criado por um hebreu, porque Deus algum existe, Deus algum fala com alguém e Deus algum institui qualquer costume. É o homem que cria tudo isso, que cria deuses e que cria costumes. Então vamos lá, Gênesis, capítulo 17, versículos 11 a 14. Então, o Deus hebreu, na lenda, diz assim para Abraão: circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho, nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então você vê aí que nesse relato imaginário escrito por um hebreu, você vê aqui que os hebreus, eles instituíram esse costume aí, a circuncisão. Os hebreus criaram isso aí e atribuíram à entidade criada. Atribuíram aí a um Deus, o Deus Javé. Então aí, dentro dessa imaginação bíblica, o Deus aí criou a circuncisão. E você vê aí que o Deus está determinando que todo macho com 8 dias de vida, 8 dias apenas, todo macho com 8 dias de vida, será submetido à circuncisão. O povo deve cortar a carne ali, o prepúcio, a carne que envolve a cabeça do pênis da criança. E aí o Deus hebreu aqui, na imaginação bíblica, ele deu essa ordem a Abraão. E aí, veja, na ordem, crianças, macho, o homem, porque a fêmea não tem pênis, o macho será circuncidado ao 8º dia de vida. E aqui a ordem foi para que o Abraão circuncidasse a todos, mesmo na fase adulta. O Abraão aqui deveria também ser circuncidado. Os escravos também, porque os hebreus mantinham escravos. Você vê aqui, em vez de o Deus hebreu determinar a soltura, a liberdade dos escravos, não. Você vê aqui a escravidão na Bíblia. Escravidão praticada também pelos hebreus. Então você vê aqui que Abraão deveria ser circuncidado, os filhos de Abraão, no caso aqui havia apenas o Ismael, no momento. Os filhos de Abraão, os escravos de Abraão deveriam também ser circuncidados. E aqui está dito que essa ordem do Deus hebreu, na imaginação hebraica, essa ordem do Deus hebreu é uma ordem com eficácia perpétua, para sempre. Que todo macho deve ser circuncidado, e isso aí, para sempre, uma aliança perpétua. E é por isso, justamente por isso, que os hebreus, os judeus, descendentes dos hebreus até hoje, os judeus, eles praticam esse costume aqui, porque para eles foi o Deus hebreu que determinou isso aí. Na verdade, como já disse, Deus algum existe, Deus algum cria costumes. Quem cria costumes é o homem, e é o homem também que cria deuses. Então vamos lá. Você viu aqui em Gênesis capítulo 17, versículos 11 a 14,
que no relato bíblico imaginário, o Deus hebreu chamou o Abraão e disse-lhe que todo macho fosse circuncidado. E isso aí, repito, aliança perpétua. Muito bem, após ouvir o Deus hebreu instituindo a circuncisão, o que é que o Abraão fez? Vamos lá. Veja aí em Gênesis, capítulo 17, versículo 23. Eu estou explicando aqui em detalhes para que você entenda. É por isso que eu desço a detalhes. Porque o importante aqui é que você entenda. Não adianta fazer um vídeo curto, sem detalhe algum, que aí você não vai entender. Então, muito bem. Você viu aí que no relato lendário criado por um hebreu, na imaginação dele, o Deus hebreu institui a circuncisão. E aí ele disse a Abraão, e depois de ouvir o Deus hebreu, o Abraão tomou uma decisão. Circuncidou, o Abraão circuncidou a si próprio, como também a todos os machos, escravos e até o filho dele na época. Aqui na história fictícia bíblica, o Ismael também foi circuncidado. E o Ismael já estava com a idade já de 13 anos. Mesmo assim, foi circuncidado. E o Abraão também. Diz a Bíblia que o Abraão estava com 99 anos de idade. Só que esses 99 anos de idade não são os 99 anos de hoje, que nós temos hoje. Porque naquele tempo eles morriam muito cedo. Então vamos lá. Em Gênesis capítulo 17, versículo 23, veja o que Abraão fez depois de receber a ordem do Deus hebreu sobre a circuncisão. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhes circuncidou, olha aí, a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Então você vê aí que Abraão passou a cumprir a ordem do Deus hebreu, dentro da fantasia bíblica, entendeu? Ele aí passou a cumprir a ordem do Deus hebreu, a circuncisão como aliança perpétua para sempre. Então você vê que todos aí foram circuncidados. O próprio Abraão se submeteu à circuncisão. O filho dele, Ismael, com 13 anos de idade aí, também se submeteu à circuncisão. Os escravos de Abraão também foram circuncidados. Muito bem. Então aí Abraão cumpriu a ordem do Deus hebreu. Mais à frente, no livro de Êxodo, veja aí, vamos lá. Mais à frente, Êxodo capítulo 4, versículos 24 a 26. Vamos ler o que diz isso aí. Estando Moisés, aqui já Moisés, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-o o Senhor e o quis matar. Aqui o Deus hebreu, criado pelo povo hebreu e adorado até hoje aqui pelos cristãos, por exemplo, o Deus hebreu, ele aí estava à procura do grande Moisés, mais um personagem bíblico lendário. Então o Deus hebreu estava à procura de Moisés. E por quê? Aí está dito que o Deus hebreu queria matar Moisés. E por quê? Deus queria matar Moisés. A pessoa que escreveu isso aqui, qual é a intenção dessa pessoa, desse hebreu que escreveu o que está aqui, que não se chama Moisés, não se chamava Moisés? A intenção dele era dizer que Moisés tinha um filho, e Moisés até então não havia cumprido a ordem dada pelo Deus hebreu. O Deus hebreu determinou que Abraão, a partir de Abraão, o Deus hebreu determinou que todo macho
fosse circuncidado. E aí Abraão já morreu nessa época, e aí continuou Moisés, que era hebreu também, porque era um costume perpétuo. Todos deveriam fazer isso aí. Todo macho deveria ser submetido à circuncisão. E Moisés tinha um filho, e Moisés não havia feito a circuncisão no filho dele. E é por isso que o versículo 24 aí está dizendo que o Deus hebreu estava à procura de Moisés. Que Deus hebreu queria matar Moisés, justamente porque Moisés não havia feito a circuncisão no filho dele. Então a raiva do Deus hebreu foi essa aí, gente. Nesse relato aí criado por algum hebreu. E diz o versículo 25. Então, Zípora, que é a esposa de Moisés, Zípora tomou uma pedra aguda, uma pedra com ponta bem afiada. Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho. Olha aí, a própria esposa de Moisés fez isso aí. Ela cortou o prepúcio do filho dela. Levou o filho dela à circuncisão, porque Moisés até então não havia feito isso. Daí a raiva do Deus hebreu, querendo matar o Moisés. Então continua. Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou o prepúcio, aquela pele do filho, lançou aquela pele aos pés de Moisés e ela disse ao marido: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. E aí o versículo 26. Assim o Senhor o deixou. Olha aí, Deus queria matar Moisés. Veja bem, nesse relato aqui, infantil, criado por um hebreu. Deus queria matar Moisés, porque ele não havia submetido o filho à circuncisão. A esposa o fez, livrando Moisés aí de ser morto pelo Deus hebreu. Assim que a esposa de Moisés, a Zípora, cortou o prepúcio do filho dela, aí o Deus hebreu ficou tranquilo, ficou calmo. Veja aí, assim o Senhor o deixou. O que é isso? O Senhor, Deus, deixou de ter a ideia de matar Moisés, porque agora o filho dele já estava circuncidado. Viu aí? Então você vê que o Deus hebreu adorava a circuncisão. E ele queria que todo macho fosse circuncidado. Moisés não o fez em relação ao filho. E aí o Deus queria matar Moisés. Como a esposa de Moisés, a Zípora, fez essa prática aí, como ela circuncidou o próprio filho, aí então a raiva do Deus hebreu desapareceu, porque o menino agora estava circuncidado. Viu aí, gente? E aí diz, assim o Senhor o deixou. O Deus hebreu não teve mais a ideia, desistiu de matar Moisés. Então ela disse a Zípora, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Viu aí? A própria Zípora dizendo a Moisés, esposo sanguinário, por causa da circuncisão, porque ele não havia feito a circuncisão no filho dele ainda. Entendeu, gente? Então você vê que até aí tudo bem, não é? O Deus hebreu, na imaginação bíblica, o Deus hebreu instituiu a circuncisão. E a circuncisão perpétua para sempre. Por isso mesmo é que até hoje os judeus se submetem à circuncisão. E veja o caso da Deborah Feldman. O filho dela, lá nos Estados Unidos atualmente, o filho dela foi também submetido à circuncisão, porque é um judeu assídico. Viu aí? É um judeu assídico. Então eles cumprem o que está na Bíblia hebraica e o que está no Velho Testamento da Bíblia cristã. Então vamos mais para frente sobre a circuncisão. Agora veja aí o Novo Testamento. Como os cristãos, Jesus das lendas do Novo Testamento,
os 4 evangelhos. E ali os discípulos de Jesus. Apóstolo Paulo de Tarso também era judeu, vivia dentro de uma sociedade judaica. Então veja que os judeus também, eles se submetiam à circuncisão. O próprio Jesus, das narrativas lendárias dos 4 evangelhos, Jesus também se submeteu à circuncisão. Os pais de Jesus, José e Maria, circuncidaram o menino Jesus, porque ele era judeu. Então você vê que na época de Jesus também, todos ali obedeciam ao mandamento que foi na imaginação dos hebreus, que é um mandamento criado pelo Deus hebreu, na imaginação dos hebreus. Então vamos lá. Em Lucas capítulo 2, versículo 21, aí já é texto cristão, é o Novo Testamento. Então em Lucas capítulo 2, versículo 21, você vê o próprio menino Jesus, com 8 dias de vida, na lenda que está ali em Lucas, sobre o nascimento de Jesus, o próprio menino Jesus, como era macho, ele foi submetido à circuncisão, porque aquilo ali era regra perpétua. Entendeu? Então vamos lá. Diz assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Viu aí? Eis a prova, no próprio texto cristão, já no Novo Testamento, de que os judeus respeitavam esse costume aí, na imaginação deles, instituído pelo próprio Deus hebreu. Então você vê o próprio Jesus aí, com 8 dias de vida apenas, 8 dias, sendo circuncidado. Aí está em Lucas, no próprio Novo Testamento. Mas aí o que acontece depois? Quando você sai dos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, você tem ali, já começa Atos dos Apóstolos. O que está escrito em Atos dos Apóstolos é atribuído à mesma pessoa que escreveu o Evangelho de Lucas. Quem escreveu o Evangelho de Mateus não foi uma pessoa chamada Mateus. Quem escreveu o Evangelho de Marcos não foi uma pessoa chamada Marcos. Quem escreveu o Evangelho de Lucas não foi uma pessoa chamada Lucas. Quem escreveu o Evangelho de João não foi uma pessoa chamada João. Naquele tempo ali era muito comum as pessoas escreverem textos e atribuí-los a pessoas conhecidas. Mas eram textos pseudo-epigráficos, textos falsos, não feitos por uma pessoa, mas atribuídos a essa pessoa, entendeu? Era muito comum isso naquele tempo. Você conhece isso lendo a história da formação dos evangelhos, da formação do Novo Testamento. Então veja bem que o Deus hebreu, ele instituiu a circuncisão. Se foi o Deus hebreu, na imaginação bíblica, que instituiu a circuncisão, então todos deveriam obedecer a isso aí. E isso era feito dentro da sociedade judaica. Só que o apóstolo Paulo de Tarso revogou aí esse costume, que na imaginação bíblica foi criado pelo próprio Deus hebreu, a circuncisão. Apóstolo Paulo de Tarso revogou um costume criado pelo próprio Deus hebreu. Não ria, por favor, você fica rindo aí e você atrapalha minha concentração aqui. Eu sempre peço isso, que você fique calado aí, deixe para rir depois. Então vamos lá. Apóstolo Paulo, coloquei aí, apóstolo Paulo de Tarso revoga a circuncisão. Ou seja, o apóstolo Paulo de Tarso revogando um costume criado pelo Deus hebreu, na imaginação bíblica. Então vamos lá. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 18 e 19, textos atribuídos ao apóstolo Paulo. E veja o que ele diz sobre a circuncisão. Foi alguém chamado estando circunciso? Ele pergunta. Foi alguém chamado aí
estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Aí ele pergunta novamente, foi alguém chamado estando incircunciso? Ou seja, foi algum macho, foi algum cristão aí, foi alguém chamado que não se submeteu à circuncisão? Aí ele diz, não se faça circuncidar. Viu aí, gente? O apóstolo Paulo de Tarso, revogando um costume, a circuncisão, que foi, na imaginação bíblica, imposto pelo próprio Deus hebreu. E aqui, apóstolo Paulo, aqui, revogando a circuncisão. Ele diz, foi alguém chamado estando incircunciso? Foi algum macho chamado sem ter sido circuncidado? Foi? Se foi, não se faça circuncidar. Ou seja, o apóstolo Paulo dizendo aqui a uma pessoa, a um homem, que se ele não se submeteu à circuncisão, que ele não procure a circuncisão, porque a circuncisão não tem importância alguma. Era essa aí a propaganda do apóstolo Paulo de Tarso. E uma propaganda contra muitos discípulos de Jesus, inclusive o discípulo Pedro. O discípulo Pedro criticava o Paulo de Tarso, porque o discípulo Pedro e outros, eles defendiam a circuncisão. E o Paulo de Tarso era contra a circuncisão. E aí houve briga entre o apóstolo Paulo e o discípulo Pedro e outros cristãos também. E muitos cristãos abandonaram o apóstolo Paulo de Tarso. Então você vê aqui que o apóstolo Paulo de Tarso, ele revogando aqui um costume que na imaginação bíblica foi determinado pelo próprio Deus hebreu, que era uma aliança perpétua. O Deus hebreu criou a circuncisão como aliança perpétua para sempre. E aqui o apóstolo Paulo revogando um costume do Deus hebreu. Você entendeu? Então vamos lá. Continua o versículo 19, o apóstolo Paulo dizendo, a circuncisão em si não é nada. Olha aí. A incircuncisão também não é nada. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Ora, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o importante é guardar as ordenanças de Deus. Ora, a circuncisão é uma ordenança do Deus hebreu, na imaginação bíblica. A circuncisão é uma ordenança, é uma ordem do Deus hebreu. E uma ordem com caráter perpétuo, para sempre. E aqui o apóstolo Paulo dizendo que o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Com maior razão ainda, ele deveria defender a circuncisão, porque a circuncisão foi uma ordem do Deus hebreu, na pura imaginação bíblica. Então você vê aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, dizendo que a circuncisão em si não é nada, quando era tudo para o Deus hebreu, como você viu, como você vê lá nos textos hebraicos. O Deus hebreu instituindo a circuncisão e dando a ela um caráter perpétuo, para sempre. E aqui o apóstolo Paulo contra a circuncisão. Viu aí? Vejamos mais à frente em Gálatas, capítulo 6, versículo 15. O apóstolo Paulo novamente escreve assim, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então ele está dizendo aqui que não importa a circuncisão e que também não importa a incircuncisão. O que importa é uma pessoa ser uma nova criatura, é uma pessoa ter fé em Jesus, é o que dizia o apóstolo Paulo. Vejamos agora mais uma passagem atribuída ao apóstolo Paulo de Tarso,
E mais uma vez, ele criticando aqueles que defendiam a circuncisão, aqueles cristãos, entre eles o discípulo Pedro, que defendia a circuncisão, porque eles iam ao texto hebraico e viam ali que o Deus hebreu, na imaginação deles, o Deus hebreu havia criado esse costume para ser praticado perpetuamente, para sempre. Então veja aí, em Tito capítulo 1, versículo 10. Veja aí o que está escrito atribuído ao apóstolo Paulo. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. O apóstolo Paulo está dizendo aí que na época dele, o discípulo Pedro, por exemplo, e outros cristãos que viviam ali no mesmo espaço do apóstolo Paulo, ele está dizendo que esses cristãos aí, muitos deles eram enganadores, porque para o apóstolo Paulo de Tarso, cristãos enganadores eram aqueles que defendiam a prática da circuncisão, entendeu? Então você vê aí que ele está criticando os próprios cristãos, criticando o discípulo Pedro por defender a prática da circuncisão. Veja aí, diz assim o apóstolo Paulo, porque existem muitos insubordinados, olha aí, existem muitos cristãos que estão ao meu lado e que pregam a favor da circuncisão. Esses cristãos aí que pregam a favor da circuncisão são frívolos, são enganadores. Viu aí? O próprio apóstolo Paulo de Tarso contra a circuncisão, contra a ordem na imaginação bíblica dada pelo próprio Deus hebreu, que queria a circuncisão como uma aliança perpétua para sempre. Vejamos aí novamente o apóstolo Paulo, e aí contra a circuncisão novamente. Em Romanos capítulo 2, versículo 28, o apóstolo Paulo escreve assim, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Então aí você vê que o apóstolo Paulo está dizendo que um judeu não é, na pura acepção da palavra, não é um judeu obediente às ordens do Deus hebreu apenas exteriormente, apenas se submetendo à circuncisão. É o que ele está dizendo aí, que essa circuncisão não é somente na carne, que uma pessoa circuncidada, mesmo circuncidada, uma pessoa ela pode negar ao Deus hebreu. Ele está dizendo aí. Mas o que ele está dizendo nada tem a ver com a instituição da circuncisão. Nada. Então, o apóstolo Paulo de Tarso aí, mais uma vez, ele despreza o costume chamado circuncisão. Ele despreza totalmente. E aí, mais uma passagem. Vejamos agora, para terminar, apenas para o vídeo não ficar muito longo, porque eu poderia trazer aqui mais textos atribuídos ao apóstolo Paulo, tudo contra a circuncisão. Então veja aí mais um para terminar. Então vamos a Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, versículos 2 e 6. Vejamos aí o versículo número 2. Paulo escreve assim, Eu, Paulo de Tarso, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, veja aí, Cristo de nada vos aproveitará. E ele continua aí no versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé
que atua pelo amor. Então você vê aí que o apóstolo Paulo de Tarso, mais uma vez, ele aí revogando a circuncisão, não dando o mínimo valor à circuncisão. Viu aí? Contra o costume estabelecido pelo Deus hebreu nos textos hebraicos. Então você vê aí que o apóstolo Paulo está dizendo que ninguém, macho algum, deveria se submeter à circuncisão. Ou seja, um conselho do apóstolo Paulo contrário a um costume que na imaginação bíblica foi decretado pelo próprio Deus hebreu. E ele dizendo aí que, de forma clara, que a circuncisão, nem a incircuncisão, tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então você vê aí que ele colocou, aí ele extinguiu aquela chamada prática que foi, na imaginação bíblica, instituída pelo próprio Deus hebreu, a circuncisão. A circuncisão. Então você vê aí, de forma fácil, mostrei aqui, que o cristianismo pegou os textos hebraicos, que estão no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e deturpou muitas coisas, inúmeras coisas, que estão ali no mundo do Velho Testamento. Que hoje, até hoje, aí os hebreus, os judeus, descendentes dos hebreus, praticam justamente por causa da letra que está nas escrituras hebraicas. Então é fácil você ver que os cristãos, em vários e vários momentos, deturpando o sentido do que foi instituído nos textos hebraicos que estão no Velho Testamento. Não existe Velho Testamento para os judeus. Os cristãos é que pegaram os textos dos hebreus e taxaram-no de velho, quando na verdade não é velho coisa alguma. Uma coisa é a religião judaica, a Bíblia hebraica. Outra coisa é o cristianismo. São duas religiões. E a Bíblia cristã reúne livros de duas religiões, judaísmo e cristianismo. Mais um vídeo e muito obrigado.